Meus amigos, olha aqui que coisa linda essa questão. Diz assim: certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é dada por essa formulazinha, em que S representa a quantidade de substância que havia no início. Qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial se desintegre? Então, eu tenho a lei de formação da função, que é S é igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25 t. Eu quero saber quem é o tempo t, para que a quantidade S desse tempo t seja igual, tá certo, a metade da quantidade inicial. O que nós vamos fazer? Substituição. Então, eu tenho, ó, 1/2, ó, S0. Então, nós temos S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, esse é o S. Isso aqui é igual a metade de S0. Vou me livrar, ó, do S0. Vamos fazer a inversão desse 2. 2 menos 0,25t. Isso é igual a 2 a menos 1. Bases iguais implica expoentes iguais. Menos 0,25t. Isso é igual a menos 1. Se multiplicarmos por menos 1 todo mundo, aí isso aqui passa a ser 25 sobre 100t, isso é igual a 1. Aí eu tenho 25t, isso é igual a 100. Multiplicando em cruz, t vai ser igual a 100 sobre 25. Então, o nosso t é igual a 4. Então, pronto. T é igual a 4. O que ele perguntava? Ele pergunta: qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial desintegre? Resposta: t igual a 4. Questão 67, item correto, D de delícia. 68. Um pouquinho de potência. Dado o sistema, a soma dos prováveis valores de y na equação. Deixa eu trazer para cá o sistema. Eu tenho a parêntese, 4 elevado a x elevado a y, isso é igual a 16. 4 elevado a x vezes 4 elevado a y, isso é igual a 64. Nessa primeira equação, eu posso conservar a base e multiplicar os expoentes. No lugar de 16, eu posso escrever 4 ao quadrado. Então, a primeira equação ela passa a ser quem? X vezes y igual a 2. Na segunda equação, eu vou conservar a base e somar os expoentes. No lugar de 64, eu boto 4 à terceira. Bases iguais e expoentes iguais. Então, x mais y igual a 3. Pronto. O sistema agora é outro. Então, qual é a sugestão para resolver o sistema? Um método bem simplesinho. Pega essa segunda equação, multiplica por x. Eu vou ter x ao quadrado
mais xy é igual a 3x. X ao quadrado mais xy igual a 3x. Então, x ao quadrado menos 3x mais xy é igual a 2. Equação do segundo grau, o delta é b ao quadrado menos 4a, que é 1, vezes c, 9 menos 8, então delta é igual a unidade. Então, delta igual a 1. Ok. Então, eu tenho x é igual a menos b, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, eu tenho 3 mais ou menos 1 sobre 2. Então, dois valores nós temos para y, para x. Então, x é igual a 3 mais 1 sobre 2. 4 sobre 2 gera 2. E o outro valor para x é igual a 3 menos 1 sobre 2. Vai dar 2 sobre 2 é igual a 1. Se o x for 1, o y é... Vamos lá agora? Vamos. Então, eu tenho x vezes y. Ó, vamos lá. Eu tenho x mais y. X mais y, isso é igual a 3. Se x for 2, o meu y é igual a 1. Se x for 2, meu y é 1. Se x for 1, meu y é igual a 2. Pronto. Agora vamos ver o que ele quer. Dado o sistema, a soma dos prováveis valores de y. Ele quer a soma de y. Então, vamos lá. Quais são os valores que nós encontramos para y? Nós encontramos y igual a 1 e y igual a 2. Os prováveis valores de y, nós encontramos 1 e 2. Nós encontramos y igual a 1 e y igual a 2. Então, a soma nos leva a 3. Então, resposta correta D de dado. Veja aqui o que nós temos, a 69. Um pouquinho de propriedade de potenciação. Determine as soluções da equação, da inequação, certo? Verificamos, tá certo, que elas estão somente no intervalo, tá certo? Meu amigo, a solução 0 e 1, se o A for maior do que 1. A solução menos de 1 a mais infinito, se o A está vendo assim. Vamos verificar? Então, vamos trabalhar. A elevado a x, A elevado a x maior do que A elevado a x ao quadrado. A elevado a x maior, certo, do que A elevado a x ao quadrado. Se a base for maior do que 1, permanece o sinal da desigualdade. Se A for maior do que 1, permanece o sinal da desigualdade. Então, vai ficar com x maior do que x ao quadrado. Para resolver isso aqui, eu posso ter, ó, x menos x ao quadrado, isso é maior do que 0. Multiplica por menos 1.
Aí eu vou ter uma equação de segundo grau, x2 menos x menor do que zero. O procedimento para resolver a equação de segundo grau é igualar a zero, x2 menos x igual a zero. Botar o x em evidência, então fica x menos 1 igual a zero. Eu tenho duas raízes, 0 e x igual a 1. Então eu tenho 0, como eu não tenho igualdade, aberto, e x igual a 1. Fora, mesmo sinal de x2, positivo, negativo e positivo. Como eu quero menor do que zero, então o espaço negativo é esse aqui. Então, eu quero menor do que zero. Então, implica que a solução, tá certo? Então, a solução 1 está correta. A solução é o intervalo de 0 a 1, certo? De 0 a 1, se, tá certo, o A for maior do que 1. Está correto. Então, essa é verdadeira. Mas se o A estiver entre 0 e 1, o que vai alterar nessa questão, professor? Só altera o sinal da desigualdade. Ó, A elevado a x maior do que A elevado a x ao quadrado. Se o A estiver entre 0 e 1, só muda o sinal da desigualdade. O que nós vamos ter? Nós vamos ter x menor do que x ao quadrado. Então, menos x ao quadrado mais x menor do que 0. Multiplicando por menos 1. Aí eu vou ter x ao quadrado menos x maior do que 0. A mesma coisa da situação anterior, que as raízes x2 menos x igual a 0. As raízes são 0, 1 e 0. Certo? Então, 0 e 1. Sinais, aqui será mais, aqui será menos, aqui será mais. Como eu quero o positivo, então a minha resposta está aqui. Então, se eu quero o positivo, essa é a minha resposta. Então, o que eu tenho aqui? A solução seria de menos infinito até 0, unido de 1 até mais infinito. Certo? 1 até mais infinito. Então, essa afirmativa está falsa. Certo? Essa afirmativa está falsa. É a mesma história para essa. Ó, se o A for maior do que 1, a resposta é essa. Então, está falso. Se o A estiver entre 0 e 1, a resposta não é essa. Então, essa falsa, falsa. Ele diz, com respeito às afirmações assim, podemos afirmar que exatamente duas são verdadeiras? Não. Todas as afirmações são falsas? Não. Somente uma é verdadeira. Então, a questão 69, o item certo, é o item C. Somente uma é verdadeira. Essa foi a questão de número 69. Veja essa questão de número 70. O conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação. Toda essa inequação. Então, vamos trazê-la, vamos copiar e vamos fazê-la. Então, o que eu tenho? Eu tenho um meio, certo? Eu tenho, vamos lá, eu tenho um meio. Então, veja aqui. Eu tenho 1 sobre 2 elevado a x, expoente 3x mais 1, vezes 4 elevado a 1 mais 2x menos x2 menor ou igual a 1/8 elevado
a x menos 1. Fazendo a inversão, então nós vamos ter 2 elevado a menos x elevado a 3x mais 1. 4, eu posso escrever 2 ao quadrado elevado a 1 mais 2x menos x ao quadrado, menor ou igual a 8. Posso escrever 2 à terceira, invertendo, 2 a menos 3, elevado a x menos 1. Então, eu tenho 2 elevado a menos 3x ao quadrado, menos x, vezes 2 elevado a 2, mais 4x, menos 2x ao quadrado, menor ou igual a 2 elevado a menos 3x, mais 3. Produto de potência mesma base, conserva a base, soma o expoente. Menos 3x2 com menos 2x2 dá menos 5x2. 4x menos x dá 3x, mais 2. Menor ou igual a 2 elevado a menos 3x, mais 3. Quando a base, comparação de duas potências, que a base é maior do que 1, permanece o sinal da desigualdade. Menos 5x2 mais 3x mais 2 menor ou igual a menos 3x mais 3. Desloca, então vai ficar menos 5x ao quadrado mais 6x, 2 menos 3 dá menos 1. Isso é menor ou igual a 0. Pronto. Essa equação do segundo grau, que trata-se de uma inequação, a resolução bem simples. Não é necessário, mas multiplicar por menos 1 vai nos ajudar bastante. Então, eu tenho menos, nós temos menos 5x ao quadrado mais 6x menos 1, nós temos menor ou igual a 0. Se nós multiplicar por menos 1, então nós vamos ter 5x2 menos 6x mais 1, isso é maior ou igual a 0. Trocando todos os sinais. Quem for mais fica menos, quem é menos fica mais. Para resolver uma inequação do segundo grau, igual a 0. 5x2 menos 6x mais 1 igual a 0. O nosso delta é b ao quadrado menos 4a vezes c. 36, tá certo? 4ac. b ao quadrado menos 4ac. Então dá 16. Dá 36 menos 20, 16. Então eu tenho x é igual a menos b menos 6, né? Mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2a igual a 5. Então eu tenho x igual a 6 mais ou menos 4 dividido por 10. Então, dois valores nós temos 10 sobre 10, que dá 1. A outra raiz é 6 menos 4 dá 2. 2 sobre 10 dá igual a 1/5. Então, os valores, presença da igualdade, caracteriza fechado. Então, eu tenho 1/5 e tenho 1. Colocação do sinal, você olha para cá, nessa expressão, positivo, tá? Positivo, negativo e positivo. O pretendido é o maior do que 0. Se o pretendido é positivo, então a nossa resposta é isso aqui. Então a solução é x menor ou igual a 5 ou x menor ou igual a 5 ou x maior ou igual a 1. X menor ou igual a 1/5
certo? Ou x maior ou igual a 1. Então, resposta correta, ó, x menor ou igual a 1/5 ou maior ou igual a 1. Essa foi a questão de número 70, certo? Então, a questão de número 70. Poderíamos trabalhar com isso, professor? Pode, mas o perigo é esse finalmente você pode esquecer. Olha aqui que coisa bonita. Um gráfico que diz: o gráfico das funções exponenciais g e h, a função g está aqui a função h, são simétricas em relação a reta y igual a zero. Y igual a zero é a reta x, certo? Como mostra a figura. A função g de x é a mais b vezes c elevado a x. H de x é d mais e vezes f elevado a x. A soma desses valores, de a mais b mais c mais d mais e mais f. Então, eu tenho a função g de x, a função g de x é dada por a mais b vezes c elevado a x. E a função h de x é dada por d mais e vezes f elevado a x. Vamos olhar o gráfico. Aqui eu tenho y igual a 3. Aqui eu tenho y igual a menos 3. Então, essa função, tá certo? Essa função, ela nos dá, ó, essa função g, ela vai ser escrita como sendo quem? G, 3 mais b vezes c elevado a x. Então, ó, 3 mais a função exponencial. E essa função h de x, tá certo? Ela vai ser menos 3, menos 3, certo? Mais e vezes f elevado a x, certo? F elevado a x. Então, só fazer as correçõezinhas aqui. Pronto. Lembre, essa é a lei de formação da função g. Essa é a lei de formação da função f. Ó, é 3 mais 3 mais. Agora vamos ao que nos interessa. Nas duas funções, na função g, quando x é 0, a função é igual a 4. Então, o que eu tenho aqui? G de 0 é igual a 4. O que eu tenho aqui? H de 0 é igual a 4. O que nós temos aqui? Tá certo? O que nós temos aqui? Nós temos, tá certo? Nós temos o, tá certo? Nós temos G de meio, que é igual a 5. E nós temos aqui o H de meio, que é igual a menos 5. Então, vamos trabalhar com esses dados. Então, a minha função, ó, o que eu tenho? A função g de x é igual a 3
mais B vezes C elevado a x. G de 0 é igual a 3 mais B vezes C elevado a x. Aqui é x. C elevado a x. Então vai ficar C elevado a 0. Que isso é igual a 4. 3 mais B é igual a 4. Conclusão. B é igual a 1. E aqui já notamos que o A é igual a 3. G de meio é igual a 5. Então vai ficar 3 mais B, que é 1, C elevado a meio. C é igual a 5. Deslocando para lá. Raiz de C é igual a 2. Se levarmos ao quadrado, de um lado e do outro, o C é igual a 4. Então, já temos o valor do A, que é 3. Já temos o valor do B, que é 1. Certo? O A é 3, B é 1. E o C, que é igual a 4. Então, já temos o valor do A, do B e do C. Mesmo raciocínio. A minha função h de x é igual a menos 3 mais E vezes f elevado a x. H de 0, menos 3 vezes E, f elevado a 0. Isso é igual a menos 4. Certo? Que é igual a menos 4. Certo? Então, se olhar no gráfico, ó, isso aqui é igual a menos 4, porque está aqui embaixo, então é menos 4. Então, menos 4, aqui é mais, aqui fica menos 1, certo? Fica E igual a menos 1. Então, já tenho. Vamos para o G, tá certo? Aqui fica 3 mais E, menos 4. G de menos meio, G de meio, menos 3, menos 1E, fica F elevado a meio. Isso é igual a menos 5. Aí eu tenho menos raiz de F é igual a menos 2. Menos 5 mais 3 é para lá, menos 2. Multiplicando por menos 1, eleva ao quadrado, F é igual a 4. Então, vamos lá. O A, ó, o D é igual a menos 3. O D é igual a menos 3. O E é igual a menos 1. E o F é igual a 4. Na questão, ele pede para calcular o A mais o B mais o C mais o D mais o E mais o F. Ora, se nós formos somar A, ó, cancela, vai ficar quem? 4 mais 4, 8. Então, resposta correta dessa questão, 8. Então, a questão aqui, resposta correta é o item D. Coisa linda. Exercite. Isso vai fazer grande diferença. Até a próxima aula, amigos.